7:07 e até o horário, né, até o momento é uma metáfora, né, que traz esse significado do despertamento, do acordar cedo, mas não simplesmente acordar cedo por acordar, acordar para um direcionamento, para um propósito, para trazer significado para você, né? Então, isso é fantástico. Faça um fantástico dia, todo mundo chegando aí. Bom, o que eu preciso trazer para você no dia de hoje é justamente sempre um novo olhar. Às vezes, nós trazemos como verdade aquilo que nós, num primeiro momento, olhamos, observamos e falamos, isso é verdade, e aceitamos, acatamos aquilo como verdadeiro e, às vezes até nos enrijecemos com relação àquilo. Ficamos assim enrijecidos. Não, isso é verdade e ponto final. Só que há sempre um novo olhar sobre a mesma situação. Sempre há. Pode ter certeza disso. Eu poderia aqui dizer que no planeta Terra há pelo menos 7 bilhões, na verdade bem mais, mas 7 bilhões de possibilidades, de olhares diferentes com relação àquilo que você observou e que você olhou. Olha só que poderoso isso. Então, quando você achar que você esgotou totalmente uma possibilidade, você pode se lembrar que sempre há muito mais de 7 bilhões de olhares, de observações e de possibilidades. Quero trazer com isso uma história, uma metáfora de uma garotinha. Uma garotinha que estava debruçada na janela e ela estava chorando muito, chorava muito, olhando através da janela, vendo o seu animalzinho de estimação sendo enterrado pelo jardineiro. Animalzinho que fazia parte das brincadeiras dela, onde ela se divertia demais, onde ela aprendeu demais, ensinou aquele animalzinho, ela conviveu muito com aquele animalzinho. E lá estava ela, debruçada na janela, olhando aquela cena triste, aquele fato. O avô dela, que estava observando, percebendo que ela estava muito, mas muito abatida, ele chegou próximo a ela, abraçou ela e convidou ela para dar uma olhada numa próxima janela. Na casa onde eles estavam, haviam várias janelas. E naquele momento, ele conseguiu convencer ela que poderia olhar para outras janelas. E aí, eles se aproximaram de uma outra janela, quando ele abriu a cortina e ela, juntamente com ele, começou a observar por aquela nova janela. O avô começou a mostrar para ela as abelhas que estavam sobrevoando as flores, e aquelas abelhas que estavam colhendo ali o pólen das flores. E o avô ainda observou naquela mesma janela, juntamente com ela, mostrando para ela que haviam várias borboletas, muitas borboletas, e aquelas borboletas estavam fazendo como se fosse uma festa, né? Sobrevoando as rosas, as plantas, as flores, e estavam observando atentamente aquela menina. Daqui a pouco, logo em seguida, ela estava abrindo um sorriso. Aquele olhar de tristeza, aquela dor que ela estava sentindo, já estava se esvaindo. Não que aquela nova observação tenha mudado o fato dela ter perdido o seu animalzinho de estimação, mas o fato de olhar uma outra janela com a ajuda do avô, com o apoio do avô, fez com que essa menina observasse uma nova possibilidade.
que há vida. Não há somente morte, mas há vida. E até mesmo o que diz respeito à morte, pode-se entender que não é simplesmente algo para se entristecer, e sim um período de transformação. Todos nós passamos por transformações diárias, o tempo todo, em todas as circunstâncias. Só que nem sempre as transformações que nós passamos, elas são agradáveis. Nem sempre. Nem sempre, num primeiro olhar, nós achamos tudo muito legal. Não. Nós muitas vezes queremos ou ficamos focados no resultado, sim. Até porque muitas vezes o processo de transformação, ele pode ser um pouco doloroso, sim. Mas o que vale a pena, ou não simplesmente a pena, mas a galinha inteira, é olhar para o resultado. O resultado pode ser muito satisfatório. O resultado pode ser muito transformador, muito agradável. E eu quero convidar você a perceber isso. Essa história a gente acabou de relatar, como eu falei. Há diversos olhares, há diversas janelas. Há diversas janelas. Você pode optar por ficar debruçado, no caso dessa menina, ficar debruçado, lamentando, chorando. Só que o lamentar e o chorar não vai mudar um fato. Não vai mudar um fato. Mas de repente, se a gente permitir que alguém se aproxime e traga para nós uma observação, uma nova observação, pode ser que aquele cenário, aquela circunstância não vai mudar, mas você pode tirar o foco daquilo e colocar o foco naquilo que realmente pode fazer o seu dia reluzir, pode fazer o seu dia se transformar. Existem coisas que aborrecem, eu sei. Existem coisas que chateiam, eu sei. Existem muitas vezes até aparentes perdas. Só que olha o quanto você pode ganhar. Não olhe para perdas, porque aquilo que você considera perda pode ser um aprendizado. Pode ser um processo de maturidade. Aquela menina com aquela circunstância, ela amadureceu. Coisas começaram a amadurecer e ela começou a entender que a vida ela tem o seu ciclo e por isso deve ser aproveitado o já, o momento agora, vivido nesse momento, porque depois não se sabe, não é verdade? O futuro você pode fazer inúmeros planos, mas o futuro, se você parar para analisar friamente, o futuro não existe. O futuro não existe, só existe no calendário. O passado que você fala que existe, não, o passado também não existe. O que existe são as memórias que você tem, são as lembranças que você tem, né? Então viva o presente agora, viva esse momento e observe as janelas. Olha quantas janelas de oportunidades se abrem para você, observe essas janelas, observe os detalhes, observe sim a abelha que poliniza a flor, observe sim que muitas coisas estão acontecendo simultaneamente e você nem percebeu. Mas eu estou te convidando hoje a ter essa percepção, a você sair daqueles aprisionamentos mentais, emocionais, para você de fato viver e ser feliz nesse momento, no agora. Alguma coisa não deu certo? Ora, faça dar certo o próximo. Faça dar certo a próxima coisa que você está para realizar. Sempre há possibilidades. Tudo está se transformando. Olha quanto você já melhorou, olha quanto você já se aperfeiçoou, olha quanto você já amadureceu, olha quanto você já mudou. Perceba isso. Dê esse tempo para você. Pare de se cobrar tanto, pare de se culpar tanto e pare, consequentemente, de culpar os outros. Mas olhe para você, olha quanto você já transformou, olha quanto você já mudou, tá bom? Então, quero
convidar você a essa reflexão. Vai ficar aqui disponível desde o começo, você pode ver desde o começo, mas também pelo YouTube. Ali nós temos uma lista de reprodução, uma playlist com, acredito que mais de 50 metáforas. Eu convido você a assistir cada uma delas, de repente pode fazer algum sentido para você e trazer um novo significado para a sua semana, para o seu mês, para o seu dia. Quem sabe ali vem um insight, um direcionamento para você, para que você tome as rédeas, né, da sua vida e faça alguma coisa diferente por você mesmo, tá certo? E também quero lembrá-los que nesta quarta-feira, às 20 horas e 59 minutos, nós temos ali o encontro da comunidade Sela. Se você não faz parte ainda, então venha, faça parte. Vai ser muito bom, muito produtivo para você, para a sua vida. Tenho certeza que vai agregar muito, muito, muito valor aí. A Lucilene está falando assim, ó, verdade, já mudei muito o meu olhar sobre a janela da vida. Fantástico, Lucilene. Maravilhoso. Faça um maravilhoso dia. Quando a gente fala faça, não no sentido impositivo, autoritário, nada disso. Toda a responsabilidade da sua vida está em tuas mãos, não é verdade? E aí, amanhã, 7h07, se você pode estar com a gente, esteja. Se não, assista posteriormente, porque vale muito a pena. Mas traga esse despertamento para você, esse despertamento de alma, despertamento emocional, despertamento de mente, despertamento de espírito. Com toda certeza, você vai ter uma nova disposição, viver uma novidade de vida, tá bom? Um grande abraço, faça um maravilhoso dia.